Você perdoaria o assassino da pessoa ou das pessoas que você mais amava? Imagine que você tenha perdido a mãe, o pai, um irmão ou alguém muito querido. E aí, anos depois, o assassino lhe pede perdão. O que você faria? E se você, por exemplo, fosse um jovem de 15 anos que teve pai e mãe assassinados pelo namorado da irmã? É possível, anos depois, dizer, eu te perdoo? Estamos falando de Andreas von Richthofen. Passados quase 22 anos do assassinato do casal Manfred e Marisia, Daniel Cravinhos, de 43 anos, decidiu vir a público e mandar um recado para Andreas, o irmão de Suzane, que na época era adolescente. Em uma carta aberta ao público, ele pede perdão e confessa a vontade de se reaproximar do rapaz. Andreas tem hoje 36 anos, vive recluso, distante da mídia. Já houve relatos de que ele teria problemas com drogas. Veja o relato de trechos da carta. Minha mente está em turbilhão, pois meu desejo mais profundo é ter o seu perdão. Minhas mãos tremem enquanto escrevo e cada linha é uma batalha contra os fantasmas do passado. Há 2 décadas desde aquele fatídico dia, carrego o peso do arrependimento e da culpa, ciente de que minhas ações trouxeram tamanha tragédia para nossas vidas. Daniel diz que perdeu 17 anos de sua vida na cadeia, mas reconhece que Andreas perdeu muito mais e continua. No entanto, a culpa continua a me perturbar. Parte de minha família me rejeita e sinto que um dedo acusador aponta para mim constantemente, me lembrando do que fiz. Essa culpa não desaparecerá com a sentença que me condenou a 39 anos. Seguirá comigo até o fim dos meus dias. Espero do fundo de minha alma que você encontre no coração a compaixão para me perdoar. Perdoar ou ser perdoado. Sentimentos que têm ligação com muitos outros. Culpa, angústia, mágoa, sofrimento e até vingança. Em setembro do ano passado, a cabeleireira Silvia Maria Tolentino enfrentou o assassino do filho diante do juiz. E quem recebeu voz de prisão foi ela, dentro do Fórum Criminal de Cuiabá, Mato Grosso. Eu fiquei triste na hora que eu vi aquele homem, eu fiquei nervosa sim. O filho de Silvia estaria usando drogas, perto da casa da mãe do réu, que nunca foi preso e respondia ao crime em liberdade. A senhora tá constrangida de prestar o depoimento na frente dele? A senhora prefere que ele se retire? Não, por mim é pra ficar aí, pra mim não é ninguém. O juiz não gostou da postura da mãe enlutada e encerra a audiência. O clima fica tenso e Silvia levanta e vai em direção ao réu. Bati a mão na mesa e falei pra ele, você pode até não pagar na lei da terra, porque eu não acredito na justiça da terra. Mas na de Deus eu acredito e você vai pagar. Foi aí que o juiz deu voz de prisão a Silvia, que foi encaminhada à delegacia. Não, doutor! Horas depois foi liberada. Essa é mais uma história que traz reflexões sobre a mágoa e o perdão. Seja pelo pedido de misericórdia, pela raiva que alimenta o rancor, ou pelo perdão que surpreende em muitos casos. Mas afinal, como o corpo e a mente de um ser humano reagem ao sentimento da mágoa? O sentimento de mágoa, ele faz muito mal. Ele prejudica muito, tanto a nossa saúde mental, quanto a nossa saúde física. Tem estudos, e que nem são tão recentes assim, que mostram que pessoas que carregam mágoas por muitos anos acabam desenvolvendo uma série de doenças, entre as quais o câncer, com muito mais facilidade. Mas como perdoar tantas situações que machucam? Uma traição, uma mentira, uma agressão, uma briga em família. Ou como ser perdoado diante de uma falha? Sejam pelas situações mais simples as mais pesadas. O fato é que muitos vivem sob a sombra do rancor e da vingança. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder e nós estamos aqui para ajudar você. Você que tem passado por problemas, que tem tirado a sua paz, o seu sono, e você que é a nossa ajuda
através da fé, da oração, buscando a Deus para que Ele possa te curar, libertar você, transformar a sua vida. Nós estamos aqui com esse objetivo. Quero deixar desde já à sua disposição o nosso SOS espiritual, o 11 35 73 35 35, para você ligar. Para mandar mensagem, o 11 35 73 3500, ou você pode acessar o pastoronline.com e falar com um dos pastores que estão de plantão para lhe atender. Você que está acompanhando o programa, que tem uma mágoa, e por conta dessa mágoa, você tem vivido presa ao seu passado. Você que carrega dentro de você uma tristeza, uma angústia, você carrega dentro de você um trauma, você que carrega dentro de você um complexo, você que tem sido bombardeado por pensamentos que te aprisiona ao passado, impedindo você de ser feliz no presente e impedindo você de ser feliz no seu futuro. Nós estamos aqui para te ajudar. Você, meu amigo, minha amiga, tem a oportunidade de buscar a cura do seu interior e a libertação de todos esses pensamentos e sentimentos. Sexta-feira, na Universal, acontece a poderosa sessão do descarrego, uma reunião forte de limpeza espiritual. Você pode estar conosco às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo caminho de fogo e poder, buscando a sua libertação, a libertação da sua família. Nós vamos acompanhar agora o momento da oração que foi realizada, de libertação, de limpeza espiritual, e o mal se revelou, se manifestou na vida de uma pessoa, e ele então falou a respeito do que vinha causando na vida dessa pessoa. E ali realizamos o trabalho de libertação, expulsando este mal da vida dessa pessoa. Acompanhe. Aqui, ó, mãe e filhos, ó, todos manifestados. Imagina como é que não deve estar essa casa. É você que está fazendo isso na família toda? Como é que está a família dela? Toda destruída. Como? Uma tá acabando, tá na bebida, tá quase morta já. Que mais? Destruindo ele. Com o quê? Por pensamentos ruins. E na vida da filha lá, o que você está fazendo? Depressão, ansiedade. Em o nome de Jesus, bota a mão na cabeça aí de cada um. Que toda obra do inferno seja desfeita na vida dessas pessoas. Tudo agora, todos vocês, todos, da mãe, do filho e da filha, todos, nos três, na mente e no coração dos três. Queima, Jesus, queima, 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 queimado, 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 em o nome do Senhor Jesus Cristo, sai! Como é que você está agora? Bem. Está bem mesmo? Mas chegou aqui sentindo o quê? Tá de dores. Dor no corpo. Dor que de mais? cabeça. Dor de cabeça. E agora? Tô bem aliviada. Saiu a dor de cabeça? Saiu. Saiu a dor no corpo? Saiu. Tem certeza? Tenho. Você precisa fazer uma coisa. Você quer ser liberta desse mal. Aqui está teu filho e tua filha, né? O que você precisa fazer? O que você acha que você precisa fazer? Buscar, né? Não, vem cá os dois. Só buscar. Seu nome? Jefferson. E o seu? Yasmin. Como é que vocês estão agora, Jefferson? Bem. Fica com vergonha não, rapaz. Você não tem que ter vergonha não. Você está aqui para buscar a luz do Senhor Jesus. Não foi por isso que você veio na igreja? É. Você quer que a sua vida mude, é ou não é? Verdade. Você pode contar com a gente. Nós estamos aqui para comprar a sua briga. Você vai vencer, você vai mudar de vida. Pode ter certeza disso. Amém? E você, como é que você está agora? É melhor do que eu tava. É? Estava sentindo o que antes da oração?
Um aperto no coração. E você estava sentindo o quê? Muita coisa. Muita coisa ruim, né? Pensamentos ruins, né? Então, olha só, presta atenção. Jesus deu a vida dele na cruz por vocês, para vocês serem livres e terem a vida que ele conquistou na cruz. Você crê nisso, mãe? Creio. Tem certeza? Tenho. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu, você e toda a sua casa. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por vocês. Eu não posso entregar a vida de vocês para Jesus. Só vocês podem entregar. Amém? Amém. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Assim como lá fora pessoas se entregam às drogas, pessoas se entregam umas às outras, pessoas se entregam para o que não presta. Vocês entendem o que eu estou falando? Cai de cabeça, não é assim? Essa mesma intensidade tem que entregar a vida ao Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, na prática, o que é entregar. Se vocês fizerem isso, acabou, a vida de vocês muda. Primeiro muda por dentro, e aí, naturalmente, as coisas vão mudar do lado de fora. Tá bem mesmo? Tô bem. Graças a Deus. Então podem sentar bem forte para Jesus. Vai, cobreiro. É importante você entender que o mal existe e ele vem para matar, roubar e destruir. O mal que tem sido responsável por tantas famílias destruídas, como você acabou de acompanhar nesse momento de libertação. 3 pessoas da família que o mal se manifestou, sendo eles os responsáveis pelo sofrimento na vida dessas pessoas. O mal que tranca as portas, ao mal que coloca doença, ao mal que causa as brigas, ao mal que causa os vícios. E esses males se manifestam muitas vezes porque a pessoa é vítima de ritual, de inveja, de praga rogada, de maldição hereditária. E sexta-feira é dia de combatermos o mal, de desfazer as obras do mal. Se você quer pôr um fim neste sofrimento, nesses problemas, então você precisa buscar a sua libertação dessa energia negativa. E nós estamos aqui para te ajudar a vencer esta batalha. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor dos 70 iluminados, determinando assim uma limpeza espiritual na sua vida, na sua família. Vamos acompanhar agora esse testemunho de libertação, porque quando o mal sai, quando a maldição é quebrada, a situação muda e esse testemunho prova exatamente isso. Eu vim de um lar totalmente conturbado. Quando eu era mais nova, o meu pai me abandonou e eu passei a viver com a minha mãe, o meu padrasto e o meu irmão. E quando eu fiz 5 anos, ele quis me conhecer, foi quando eu fui na casa dele, conhecer ele, né? E também eu acabei conhecendo a minha madrasta. E ela não gostava de mim. Foi quando ela fez um ritual para mim, né? Ela jogou pó de pemba em mim. E eu voltei de lá totalmente cheia de feridas. Eu sentia muita dor, coçava muito. Minha mãe chegou a me levar no hospital, tentou resolver com os médicos. Foi quando ela me levou até a Igreja Universal. Mas com o passar do tempo ela acabou saindo e eu saí também. Então chegando à juventude, aos 14 anos, eu comecei a ter uma raiva e um ódio muito grande dentro de mim. Porque eu, na casa da minha mãe, ela precisava trabalhar e o meu padrasto e o meu irmão, eles passaram a me agredir muito, né? Então ele começou a me esmurrar, o meu irmão, deixava hematoma por todo o meu braço. Teve uma certa ocasião que o meu padrasto pegou pelos meus cabelos e saiu arrastando por toda a casa, né? Outra situação que ele me bateu tão forte na perna que deixou a palma da mão dele, né, na minha perna. Então eu tinha uma raiva muito grande, um ódio muito grande e tudo que eu queria era fazer o mesmo que eles faziam comigo, eu queria fazer com eles. Mas como eu não podia, então eu passei a me agredir, né? Eu comecei a me esmurrar,
Eu lembro que eu esmurrava a parede, eu puxava os meus cabelos, né? Eu me batia muito, né? Com raiva deles. Eu me perguntava, né? O porquê tudo aquilo estava acontecendo, né? De um tempo para o outro, literalmente a minha vida, ela começou a afundar, né? Mas eu não sabia o porquê. Então eu comecei a buscar lá fora. Eu comecei a me envolver com más amizades, né? A ficar com vários rapazes, a ponto de fazerem fila para ficar comigo. Eu não me valorizava, vinha um, me beijava, saía, vinha outro. E eu nunca me sentia satisfeita, né? Eu sempre me sentia muito triste, muito sozinha, vazia, né? Eu lembro que eu não via futuro e nem perspectiva de vida, né? Para mim. Então, foi quando, com o tempo, eu comecei a desenvolver uma grande depressão, onde eu queria ficar 24 horas no quarto, eu queria ficar 24 horas em casa, sem fazer nada, sem sair, só no quarto escuro. Eu pensava que a minha vida seria isso, né? Que nunca ia mudar. Foi quando eu conheci, através da internet, a automutilação, e ali eu posso dizer que foi literalmente o meu fundo de poço, porque eu já me agredia, eu já me feria muito, mas ali eu comecei a fazer muito mais, porque eu comecei a me cortar a ponto de escrever o que eu sentia. Escrever o vazio que eu sentia, escrever a raiva que eu sentia. Eu lembro que eu escrevi até as iniciais dos nomes de quem tanto me fez mal, porque eu tinha muita raiva deles. E chegou um ponto de eu beber o meu próprio sangue, né? Eu pensava de todas as formas, de todas as maneiras, tentar trazer um alívio para dentro de mim, mas eu não alcançava, eu não conseguia, né? Foi quando eu coloquei uma contagem regressiva, onde eu tomaria coragem para cometer o suicídio. Eu pensava 24 horas na morte. Eu pensava em me matar tomando remédios, me jogando de ponte, mas eu nunca tive coragem. Mas foi quando eu falei, eu determinei, eu vou concretizar isso. Nesse dia, nessa data, eu vou cometer o suicídio. Mas aí, através de um convite, novamente, eu voltei à Igreja Universal. E quando eu fui, aquele desejo, aquela raiva que eu tinha, né? Eu passei a me libertar de tudo aquilo. Aquela maldição que estava na minha vida, né? Que estava me acompanhando desde aquele dia que eu fui vítima de um ritual. Então, ali eu me libertei, de fato, de verdade. Eu abandonei aquelas coisas erradas que eu fazia, os rapazes que eu ficava, as lâminas que eu guardava, tudo eu coloquei no altar de Deus. E eu falei, a partir de hoje, eu decido fazer diferente. Eu lembro que o pastor, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, se você, de fato, de verdade, decidir se converter, fazer a sua parte de Deus, ele vai fazer a dele. Eu abandonei aquilo que era errado, abandonei as más amizades. O mais difícil, eu perdoei o meu padrasto, o meu irmão, a minha madrasta e todas aquelas pessoas que me faziam muito mal, né? E dali começou a minha mudança. Então, eu ouvi falar do Espírito Santo, né? Eu não conhecia, mas eu entendi que se eu obedecesse o que estava escrito, obedecesse a palavra de Deus, o que vinha do altar, a minha vida de fato, de verdade, ia mudar. Então, eu comecei a buscar a presença de Deus, eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, né? E ali eu recebi, de fato, de verdade, o Espírito Santo. Ali começou uma nova vida. Comecei a ter paz dentro de mim, uma alegria que eu não tinha, uma força que eu nunca imaginei ter, né? Que eu passei por lutas e por dificuldades e eu permaneci porque Deus, Ele me fortaleceu. Hoje a minha família está abençoada, eles vão à igreja. Hoje eles veem Deus em mim, né? Sempre que eles precisam de algo, em alguma situação, eles pedem ajuda, né? Hoje mudou tudo. E a minha vida, que era uma vida de maldição, hoje se tornou a bênção, porque eu sou a própria bênção. Que bacana, né? Vemos nesse testemunho um antes e um depois, de uma vida, como ela disse, de maldição, de problemas, de sofrimento, para uma vida de bênção, de paz, de alegria, de família unida. E é o que nós estamos propondo para você. Não é uma religião, não é uma denominação,
mas nós estamos aqui propondo uma oportunidade para você que quer mudar de vida. Sabe por quê? Porque Deus, através dessa programação, está chegando até você, que está querendo tirar sua vida, que está com depressão, que está se entregando nos vícios, que está com seu casamento destruído, dizendo para você, Ele pode e Ele quer mudar a sua vida. Mas para isso, você precisa dar um passo de fé, precisa se voltar para Ele. E nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, você tem a oportunidade. Você pode estar aqui no Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite, ou na Universal mais perto de você. Só não deixa essa oportunidade passar. Nós vamos acompanhar agora uma chamada que fala do dia 18 de abril, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, especialmente às 10 horas da manhã, estaremos unindo a nossa fé, clamando a Deus ao pé da cruz em favor de toda a família. Fique com esse convite. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Se prepare e convide a sua família também para este dia. Sexta-feira, 18 de abril, às 10 horas da manhã, o clamor pela família ao pé da cruz. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, vamos falar mais a esse respeito, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, eu vou encerrando a minha participação, mas eu deixo com todos vocês um momento de fé, um momento de oração com o bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Sim, meu Deus, nós oramos com toda a nossa família catarinense, independente do credo religioso, seja católico, espírita, evangélico. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Meu Deus, livra todas as famílias catarinenses de todos os males. E que haja saúde, que haja paz, que haja harmonia em todos os lares. É o que eu determino em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá forças para viver e forças para vencer. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota.